meditação de hoje com o tema doçura que vem do sal. Eu não sei se você já teve o privilégio ou o desprivilégio de comer uma comida totalmente insípida. Uma comida totalmente ausente do sal, pois sabemos que tudo que leva o sal nos dá sabor quando se referimos à questão do alimento. Pois hoje, eu gostaria que você meditasse comigo que esta semelhança em que a palavra de Deus nos faz, de como podemos ser sal, e mesmo sendo sal, podemos e devemos, e somos capazes de nos tornar verdadeiras doçuras. Você gostaria de aprender comigo? Você gostaria de saber o que Deus quer falar para você através da sua palavra? 2 Reis, no capítulo 2, versículo 21, a palavra de Deus diz: Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: Assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas. Já não procederá daí morte nem esterilidade. A palavra de Deus nos conta que depois da grande destruição de Jericó, o Senhor, por intermédio agora de Josué, líder esse que havia substituído Moisés após a morte, após a desobediência de Moisés por ferir a rocha quando deveria falar, agora esse líder que substitui Moisés, conhecido por Josué, amaldiçoou a cidade, proibindo sua reconstrução. Quem tentasse fazer isso, perderia seu filho primogênito. Apenas para que você possa entender o significado disso, aqui quando a palavra de Deus nos fala de primogenitura, está falando daquela época do primeiro filho, da qual unicamente poderia ser do sexo masculino. Quando se refere e usa essa expressão primogênito, nesta maldição é interessante notarmos que sempre a palavra de Deus traz referência à primogenitura, o primeiro. Mas nessa questão, se não houvesse o primogênito, o primeiro filho homem, também deveria pagar o preço por essa desobediência, o filho caçula. Entretanto, durante o degradante reinado do rei Acabe, um homem chamado Hiel se atreveu a ignorar a proibição e reedificou Jericó. E sob a maldição perdeu seus filhos Abirão e Segube. Quem se dispôs a habitar a cidade sofreu as consequências das águas impróprias para consumo e que esterilizava o solo, impedindo que sementes germinassem e matando de fome não apenas seres humanos, mas também os animais. Agora, em busca de uma solução para o problema, o povo recorreu ao profeta Eliseu, que não tardou em responder: Trazei-me aqui um prato novo e ponde nele sal. Em seguida, o profeta jogou o sal na fonte e imediatamente as fontes foram purificadas. De acordo com a escritora norte-americana Ellen White, lançando o sal na nascente de água amarga, Eliseu ensinava a mesma lição espiritual dada séculos mais tarde pelo Salvador Jesus Cristo aos seus discípulos, quando declarou: Vós sois o sal da terra. O sal, misturando-se com a fonte poluída, purificou suas águas e levou vida e bênção onde antes havia sequidão e morte. Em um livro escrito pela mesma escritora já citada, a americana, com o nome Ellen White, o livro intitulado Desejado de Todas as Nações,
ela relatou as ações do cristão no mundo e a obra transformadora da graça divina no coração, que é manancial de todas as bênçãos, que é manancial de todos os sentimentos e decisões. Assim, apresentou o sal Salvador, como sendo a justiça de nosso Redentor, e acrescentou sua energia e eficiência em edificar o meu reino de Jesus. Dependem de receberem do meu Santo Espírito. A semelhança do sal colocada por Eliseu na fonte, representado agora a graça do Espírito Santo, deve ser recebida em nosso íntimo e permear todo o nosso ser. Somente a partir daí, os objetivos e resultados de nossa vida estarão conforme a vontade divina. O sal salvador da graça do Espírito deve invadir completamente nossa personalidade, nosso caráter e nossos pensamentos. Nenhum desejo, nenhum plano, nenhuma filosofia de vida deve ficar livre de sua influência vivificadora. Desprovido dessa graça, o rio da nossa vida fluirá sempre amarga e estéril, não produzindo vida, e apenas colhendo e semeando morte. Contudo, ao permitirmos que ela impregne nosso coração, experimentaremos a transformação tão necessária que fará brotar de nosso interior uma fonte de vida e doçura a todos aqueles que estão ao nosso redor, seja no lar, na nossa vizinhança, na nossa sociedade. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque mesmo me tornando agora o sal que Tu queres para dar sabor à vida de outras pessoas, que eu não possa me tornar um cristão insípido, sem sabor, mas que agora, dosado pelo poder do Espírito Santo, eu me torne como sal que dá sabor aos alimentos e que traz doçura para a vida das pessoas. Ajuda-me a ser diferente, ajuda-me a entender que preciso ser semelhante como um sal para fazer a diferença, e que a minha presença torne-se agradável diante das pessoas que me cercam, e assim possam ver em mim o verdadeiro sentido representado na pessoa de Jesus. Te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Finalizo dizendo: a voz é nossa, mas a palavra é do nosso Deus.